Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. Vamos comentar sobre o novo treinador do Fluminense que já esboçou uma equipe para enfrentar o Botafogo, Luiz Francisco Zubeldia, senhoras e senhores. E aí, já tem gente reclamando, já tem gente concordando. Vou trazer tudo aqui, tudo que a gente sabe em relação ao futebol. E olha só, eis que vazaram outros nomes que o Fluminense teria tentado antes de Luiz Zubeldia. Bom, isso me fez torcer ainda mais pelo Zubeldia. Bom, vamos trazer aqui tudo aqui no canal do Flu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. E ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Então se inscreva, ative o sininho tricolor e clica nesse likezão. Vambora, sem enrolação. Meus queridos, tá? Antes de qualquer coisa, eu preciso comentar sobre os nomes que foram especulados antes do Zubeldia. A gente teve, né? A gente sabia, informação, que o Mário queria muito o Cuca. Porém, galera, segundo o André Hernan, o Cuca está com o Cuquinha passando por um problema de saúde, né? Então ele está cuidando do irmão, ele não iria pegar outro time agora. Então a gente nunca vai saber se o Fluminense de fato tentou o Cuca ou não, ou sabendo dessa situação, deixou o Cuca para lá. Então por que eu tô falando disso? Porque ontem o RTI Sport, Wilson Pimentel, tá, trouxe que o Fluminense tentou contratar Roger Machado antes de fechar com Luiz Zubeldia. E não foi só o Roger, não. Segundo o Wilson Pimentel, a gente teve o Fluminense tentando o Roger e também o Odaí, ó. Ainda segundo apurou a reportagem, Roger Machado acabou não ficando seduzido com a possibilidade de voltar ao Fluminense. Odaí Hellmann, do Atlético Paranaense, também recebeu o contato da diretoria, entretanto, o treinador não demonstrou interesse em deixar o Furacão. Vi muita gente falando que não, o Fluminense só tentou o Zubeldia e o Zubeldia aceitou. Então, gente, no futebol a gente sabe que nunca é assim, né? Não existe o Fluminense tentar um nome só. É natural isso. Você sondar vários treinadores que você se agrada e você vê qual treinador está disponível a vir e qual o treinador quer também. Mas nesse caso a gente está falando de dois nomes de sempre, né? Então a gente teve aqui o Roger Machado, que já trabalhou no Fluminense, né, recentemente. Aí a gente tem o Odaí Hellmann, que também trabalhou no Fluminense recentemente, né? Posso colocar recentemente aí. E o que eu quero dizer é, graças a Deus, a gente conseguiu escapar desses nomes de sempre. Porque eu não consigo entender as pessoas que sempre trazem os mesmos nomes e esperam resultados diferentes. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu oficialmente agora estou na torcida, assim, de forma desesperada, para que Zubeldia dê certo no Fluminense. Porque é a chance que nós temos de sair da mesmice. E o Mário Bittencourt deixando muito claro que por ele continuava na mesmice. É porque nem o Roger e nem o Odaí quiseram vir. O Tite não ia poder assumir porque teve uma operação no joelho. E a gente tem o Cuca que estava cuidando do seu Cuquinha. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Galera, tudo conspirou para que o Fluminense tivesse um técnico estrangeiro. Pô, talvez não fosse o técnico estrangeiro que eu queria, né? Até porque eu conheço pouco do Zubeldia. Agora, é um técnico estrangeiro, é uma ideia diferente. Então, aqui, independente se quem gosta, quem não gosta, a minha torcida já é para que dê certo. Sabe por quê? Porque essa é a chance da gente quebrar de uma vez por todas dentro do Fluminense essa filosofia de técnico bom é técnico brasileiro. Técnico bom tem que ser brasileiro. Brasileiro que dá certo, brasileiro que é bom. Porque se a gente tem o Zubeldia fazendo um bom trabalho no Fluminense, isso deve abrir caminho para que, quando o Zubeldia talvez não estiver mais aqui, o Fluminense consiga e pense em buscar um outro treinador estrangeiro. Um outro treinador lá de fora. Um Thiago Mota, um Sérgio Conceição, né? Um outro nome. Entendeu o que eu quero dizer? Porque, infelizmente, nós ainda estamos muito enraizados com o passado. Então, meu querido, você que olha o Zubeldia aí e com o olhar de meio torto, meio... não sei se vai dar bom. Meu amigo,
depois dessa notícia, que o Fluminense tentou Roger Machado e Odair Helma não conseguiu e fechou com o Zubeldia, eu nunca fiquei mais feliz na minha vida de estar vendo o Zubeldia aí, com o uniforme do Fluminense. Porque, sinceramente, eu ia ter muita dificuldade de aturar Roger Machado e Odair Helma de novo. Porque eu não aguento mais essa mesmice no futebol. Então, meus queridos, vamos torcer pro nosso querido Francisco, né, para que ele faça um grande trabalho, tá? Porque, olha, está escrito, né? Foi o destino que separou esse momento para que tenhamos um técnico estrangeiro finalmente no Fluminense. Fluminense saindo da mesmice do futebol brasileiro, tá? Então, assim, muito sério esse recado que eu tenho para deixar para vocês. Porque se dependesse das cobras que a gente... Cobras do futebol, né? Que o pessoal não fala isso. Quando o cara é muito fera no futebol, não. Mas se depender das cobras do futebol que a gente tem dentro do Fluminense, né? Que são as pessoas entendidas de futebol, a gente estaria com os mesmos nomes de sempre. Deus me livre, né? Ninguém aguenta mais não. Tu já deixou esse like, né? Pelo amor de Deus, arrebenta no like aí, diretora! Arrebenta no like! Arrebenta nesse like porque nós vamos agora começar as brincadeiras, tá? Bom, Luiz Zubeldia vem causando uma primeira impressão muito boa. Ontem, pela primeira vez, ele treinou o elenco do Fluminense. E o nosso querido Rodrigo Dias, tá? Grande ligados no Flu, né? Ele trouxe o seguinte, que Zubeldia causou uma boa impressão no primeiro dia dele no Fluminense. Astral alto e motivado. Chegou já com uma ideia de trabalho definida. Os auxiliares ajudam bastante, enquanto um fica responsável pela parte ofensiva, o outro cuida da defesa. E Zubeldia fica responsável pelo conjunto, tá? Então, pelo que eu entendi, Zubeldia trabalha com auxiliares que um é focado no ataque, o outro é focado ali na defesa. Hoje em dia, no futebol mundial, existe muito isso, tá? Existe até o cara que é responsável pelas jogadas, pelas bolas paradas. Você sabia disso? Não é, assim, hoje no futebol mundial, tá? Existe uma pessoa que tem essa estratégia das bolas paradas. Ah, bola tal lugar. Ó, já tem um cara que prepara o time, sabe? Não é o Zubeldia, por exemplo. Então, assim, essa mesclagem de trabalho, isso acontece mesmo, né? Ainda mais hoje. Então a gente está vendo o Zubeldia trazer para o Fluminense algo que está em alta no futebol mundial, né? Auxiliares focados em setores. Tomara que dê muito certo, né? Porque eu, particularmente, cara, eu acho que a gente tem que inovar. Tem que olhar para frente, tem que pensar diferente, né? Essa parada de ficar na mesmice de sempre não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a primeira impressão de Zubeldia segundo o Rodrigo Dias é muito boa no CT Carlos Castilho, tá? E com isso, a gente teve o primeiro time esboçado segundo o Globo Esporte. Lembrando, pessoal, hoje que a gente deve ter a definição desse time aí. Mas, segundo o Globo Esporte, um time já foi testado aí, tá? Olha só, provável escalação do Fluminense para enfrentar o Botafogo. A gente tem Fábio, Samuel Xavier, né, ou Guga, Thiago Silva Freitas, René, tá? Martinelli Hércules e Lúcio Acosta. Serna Canóbio, Everaldo ou Cano, tá? Então, esse foi o time que esboçou Zubeldia no dia de ontem, tá? No treino de ontem. O de hoje a gente deve saber mais tarde, né? E tendo acesso a gente vai trazer aqui para você. Por que eu estou falando que isso aqui, eu vi muita gente criticando isso aqui, muita gente elogiando. Galera, vamos lá. Vamos pensar. Se a gente tem o Zubeldia chegando ontem, de manhã, e fazendo o seu primeiro treino à tarde, a gente está falando de um treinador que só teve contato com o elenco uma vez. E só teve um treino. Galera, um treino não é nada. Não é nada. Então, o que o Zubeldia está fazendo aqui? O Zubeldia está mantendo os jogadores que estão jogando, né? E as trocas que vão acontecer do estilo dele, da vontade dele, a tendência é que essas trocas sejam feitas de forma... sejam feitas de forma tranquila e devagar. Por quê? Se tu tem um time que já tem um certo entrosamento, igual esse time aqui tem, porque é o que vem jogando,
você tira todo mundo e bota todo mundo do seu jeito, cara, o trabalho piora muito, porque você vai ter que começar tudo do zero e o Fluminense não terá tempo suficiente para dar esse reset. Porque pensa, tem jogo agora no domingo, mas tem jogo na quarta-feira. E esses jogos são importantes para que o Fluminense continue pontuando no Campeonato Brasileiro. Então, assim, não são jogos amistosos, não são jogos, sabe? Você precisa dar um jeito de pontuar. O que o Zubeldia vai fazer aqui, tu pode escrever o que eu tô te falando aí. Ele vai continuar com a maioria dos times, a maior parte do time que estava jogando, e com os jogos, há pouco, vou dar um exemplo. Ele escalou esse time aqui contra o Botafogo. Aí ele, pro próximo jogo eu já vou mudar pelo menos um. Aí ele vem, tira o René e bota o Fuentes. Ó, já mudou um. Aí, no outro jogo, beleza. Eu acho que aqui eu prefiro... Eu só tô dando exemplo. Em vez do Everaldo, prefiro o Cano. Aí ele vai, inicia com o Cano. Tu entendeu? Ele vai mudando o time, vai botando o time da cara dele, de acordo com os jogos e com o tempo, né? Pra que não perca como é que se diz, diretor? O entrosamento, obrigado. O entrosamento que já tem nesse time aqui. O entrosamento só consegue com o tempo, pessoal. Então não tem pra que você perder o entrosamento com todo mundo pra botar um time totalmente zerado, totalmente diferente. E isto não vai acontecer. Ah, mas a gente vai ter um Zubeldia, quem sabe, jogando com 3 zagueiros, tô dando um exemplo. Então vai tirar um, lá. Então, gente, isso é tudo com o tempo. E formação tática ainda, eu acho que vai demorar mais ainda. Tá? E aqui eu só tô falando de peça de jogador por jogador. Formação tática, uma formação inteira, isso vai demorar um tempinho pra gente ver. Então, assim, não dá pra culpar o Zubeldia por manter os jogadores. Não dá, porque precisa manter um entrosamento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. No mais é isso. Vamos pra cima. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante no canal do Flu. E eu agradeço por ter você aqui com a gente. Continue conosco, porque em breve a gente volta com mais vídeos aqui pra você. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.